Hoje eu quero falar para vocês uma revelação que Deus me deu no ano de 2020, que estava no meu antigo canal, que eu acabei perdendo o acesso, mas estou repostando para que vocês venham assistir esse vídeo e saber quem é a primeira besta e a segunda besta, para a glória do nome de Jesus. Apocalipse 13, versículo 1. A primeira besta, que seria o anticristo, e a segunda besta, que seria o falso profeta. Primeira besta, a besta que se levantou do mar. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu-lhe a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe-se o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, a revelação da primeira besta, Deus me falou no ano de 2020, que seria o Donald Trump. Então, essa é a primeira besta. A besta que se levantou do mar. Agora, a segunda besta, que é o falso profeta. A besta que se levantou da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal não fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Então, a segunda besta, no ano de 2020, Deus me falou que é o Jared Kushner. Apocalipse 17, a descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominações, com suas imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos,
e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando o vi, admirei com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Esta para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, e um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também, ele é o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, e os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem este só um pensamento: oferecerem à besta o poder e a autoridade que o possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Reis dos reis, e vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões e nações. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Ele comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que alisem o seu pensamento, execute a uma e dê à besta o reino que possui. Versículo 18. A mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E no ano de 2020, Deus me arrebatou em espírito, enquanto eu estava dormindo, e me mostrou sobre a primeira besta, a segunda besta, e sobre a Babilônia, né? E aqui nesse versículo, o próprio Deus, ele leu para mim e disse que a grande cidade, que é a Babilônia, é os Estados Unidos. E eu lembro que eu comecei a perguntar, dizendo: é mesmo Estados Unidos? Deus se repetiu dizendo: sim, é os Estados Unidos, a grande cidade da Babilônia. Então Deus disse assim: conte para o máximo de pessoas que você puder sobre essa revelação. Diga às pessoas quem é o anticristo, quem é o falso profeta, e diga que a minha volta está perto, que eu vou chegar em um piscar de olhos, e as pessoas que estão dormindo vão perder a oportunidade de ser arrebatado. Face a face com Deus, e ele me explicando sobre a palavra dele, sobre Apocalipse 13, e Deus me disse: avise as pessoas, diga ao máximo de pessoas quem é o anticristo e que eu estou perto para buscar a minha igreja. E eu comecei a interrogar a Deus e dizer: Deus, está muito perto para que o Senhor venha voltar? E ele disse que sim, que está muito perto, mais perto do que eu posso imaginar. E ele disse que todos nós devíamos vigiar, porque muitos ficariam para trás. E eu perguntava a Deus: mas quando será? Está muito perto, que ano que seria? E Deus dizia apenas assim, em um piscar. Falei: nossa, mas está muito perto assim? Ele falava: sim. E eu conseguia ver na expressão de Deus que está muito, mas muito perto, e que ele pegaria muitos de surpresa e ficaria na grande tribulação. E a forma ali que Deus estava falando comigo, expressando no rosto sobre a volta dele, eu consegui perceber que está tão perto, mas tão perto que todos nós deveríamos vigiar, porque muitos pensam assim: nossa, é o ano que vem, ou daqui 5 anos, mas Deus me expressou ali naquele momento que seria no momento que ninguém estaria esperando, mas que os sinais e as oportunidades estão aí. Deus está dando oportunidade para muitos e está dando os sinais da volta dele. Então, muitas pessoas estão esperando para se arrepender na volta de Jesus, quando estaria acontecendo o arrebatamento. Mas nesse momento não vai ter mais a oportunidade de ela se arrepender, porque vai ser um piscar de olhos. Não vai ter mais a chance de se arrepender naquele momento que Jesus está buscando a igreja. Então tem que ser antes, nas oportunidades que Deus está nos dando para subir. Então, o seu julgamento vai ser as suas vestes, a forma que você está vivendo com Deus para ser arrebatado, e não naquele momento que você está querendo se arrepender.
Então é necessário que você venha agarrar a oportunidade que Deus está te dando agora. E não pensar que está longe a volta do Senhor Jesus ou o arrebatamento. Mas o Senhor Jesus disse, avise. E eu vi no rosto dele a expressão dele, avise o máximo de pessoas. Porque Deus não quer que as pessoas fiquem para trás e passem todo o sofrimento que vão ter que passar na grande tribulação. E ali Deus começou a me mostrar, através de visão, o que aconteceria na grande tribulação. E eu consegui ver muitas pessoas, a quantidade de pessoas que ficaram. Tudo isso que eu estou falando é uma revelação que Deus me mostrou ali, Ele mesmo me falando e eu vendo em visão. Algo que está escrito na palavra de Deus, mas que Deus estava me usando para alertar as pessoas que estavam perto à volta dele, para que muitos não fiquem para trás. E Deus começou a me mostrar em visão como seria a grande tribulação. E ali em visão, Deus começou a me mostrar as pessoas, Ele dizia, olhe para frente. E eu comecei a olhar e eu não conseguia enxergar as características das pessoas, porque era tanta pessoa, mas tanta pessoa uma perto do outro, que parecia um estádio de futebol cheio de formigas. E tudo escuro, porque assim, quando você... Não sei se vocês já viram, quando eles estão filmando assim, o estádio de futebol por cima, a quantidade de pessoas, você não consegue enxergar a cara das pessoas. Você só enxerga um monte de corpos ali, parecendo cheio de formigas. É tipo isso. E aí, Deus disse assim, esse aqui é a quantidade de pessoas que vão ficar na grande tribulação. E eu tentava enxergar o fim dessa quantidade, eu não conseguia alcançar o fim, de tanta pessoa que tinha. E um perto do outro, eram muitas pessoas. E eu falava assim pra Deus, nossa Deus, mas tudo isso? E Ele falava assim, tudo isso e muito mais ainda que você não está enxergando, mais pessoas vão ficar. Então Deus, Ele me deu mais uma visão. Enquanto eu estava ali com Ele, Ele começou a me mostrar como seria a perseguição da igreja. E ali eu consegui ver como seria de fato a perseguição, né? Como a palavra de Deus diz, que eles teriam poder sobre os escolhidos de Deus, que Ele teria poder para destruir, para matar, para fazer aquilo que eles desejam naquele momento, daria poder para eles. Então ali eu vi os escolhidos de Deus que ficaram na grande tribulação sendo torturados pelos aliados do anticristo. E todos eles foram torturados mesmo e sentiram as dores, as piores dores possíveis. E eles são parecidos com psicopatas. Sabe aqueles filmes de terror, de perseguição, de tortura? É parecido com isso, exatamente assim que os escolhidos de Deus vão passar na grande tribulação. Então eu vi que muitos ali estavam suportando até a morte por Cristo, negando a marca da besta. E eu vi muitos morrendo por Cristo e recebendo a salvação, por mais difícil e duro que seria aquelas dores que eles estavam sentindo. E eles torturavam de uma forma até a pessoa negar. Então, tipo, a primeira tortura a pessoa não nega, na segunda tortura também não, a terceira não. Eles tentavam 7 vezes, vários tipos de torturas diferentes, até a pessoa negar. E aí eu via pessoas morrendo até a 7ª tortura, aguentando, suportando tudo e morrendo por Cristo e sendo salvo. Então assim seria a perseguição da igreja para as pessoas que não estão aproveitando a oportunidade de Deus nesse momento para servir o Senhor Jesus, para ser livre da grande tribulação. Deus está alertando a muitos, mas muitos estão fechando os ouvidos, zombando das revelações dos profetas e da palavra de Deus e não aproveitando a oportunidade que Deus está dando. E Deus disse, avise para o máximo de pessoas, avise as pessoas da minha volta, avise que está perto. Isso significa que Deus não quer que vocês fiquem, Deus não deu prazer na dor de ninguém, Deus não é uma pessoa ruim. Tanto que Deus está dando chance para todo mundo, Deus está usando as pessoas para exortar, para profetizar, mas as pessoas estão achando, estão brincando que a palavra de Deus não é verdade, que não vai se cumprir o que está escrito. Mas é necessário que a gente venha estar perto, estar próximo da palavra de Deus, santificados no sangue de Jesus. E as pessoas, elas não querem dar ouvido para o Senhor Jesus, está perdendo a oportunidade de ser arrebatado, de ser livre da grande tribulação. E Jesus disse assim para mim, está perto o arrebatamento da igreja. E eu perguntei novamente para Jesus. Eu falei assim, está tão perto assim? E ele disse sim, muito perto, muito perto. E eu consegui discernir que está muito perto, está próximo dos nossos olhos, está aqui 1 palmo da nossa cara. E os sinais estão bem claros, só não quer enxergar quem tampa os ouvidos. Comecei a interrogar a Deus e perguntar 2 vezes sobre a grande cidade também. E Deus se repetiu e confirmou que é isso. Estou passando para vocês o que Deus me disse.
Aí se vocês não conseguem acreditar naquilo que eu estou falando, é vocês e Deus. Vocês interroguem a Deus no secreto. Eu estou apenas obedecendo aqui e dizendo e fazendo aquilo que Deus mandou fazer. A palavra de Deus diz em Mateus 25:1: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. É o que eu acabei de falar para vocês. Deus está avisando a muitos, mas muitos estão achando que está longe a volta de Jesus, perdendo as oportunidades que Deus está dando. Mas à meia-noite se ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas os prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem, e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não os conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa é a sua oportunidade agora, de vir para a presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em tudo que está escrito vai se cumprir. E é necessário que vocês venham agarrar a oportunidade e entrar vivendo através da palavra de Deus, fazendo o que é necessário, limpando as vestes de vocês, dando o melhor de vocês agora, nesse momento, e não adiando aquilo que vocês têm que fazer na presença de Jesus. Porque Jesus me disse: a volta dele está perto, o arrebatamento está perto, e muitos vão ficar. Não porque Deus tem prazer nisso, não porque Deus quer o mal das pessoas, mas porque vocês não querem dar ouvido à voz de Deus. Deus fala com as pessoas o tempo todo, seja através dos profetas, dos pastores, dos obreiros, do evangelista, do seu amigo, de uma situação, de uma música. Deus fala no seu coração através de sinais, e vocês estão fechando os ouvidos. Estão fechando, tapando os ouvidos. Não quero ouvir exatamente o que está escrito. Quer seguir e obedecer aquilo que acha através dos achismos, e não quer dar ouvido para a palavra de Deus, aquilo que Deus está exortando. Deus está usando muitos vasos para exortar, para levar a palavra, e muitos estão rindo, dizendo que Deus não é assim, que Deus é o amor. Deus é o amor, mas Ele também é a justiça. Nós temos a misericórdia de Senhor Jesus Cristo através da palavra. Mas enquanto você não está ali nos pés do Senhor Jesus Cristo com um coração humilde, não tem como você receber a salvação e o livramento da grande tribulação. Então a grande tribulação seria só para purificar as vestes, para tirar aquilo que está impendente em você, para que você venha subir. Então a escolha é sua se você vai ficar ou não. Não é o Senhor Jesus que é culpado, mas você é o culpado. Então a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra a misericórdia. Muitas pessoas, elas culpam a Deus, mas Deus luta por todas as ovelhas, todos os filhos. A palavra de Deus diz sobre a ovelha perdida. Jesus, ele contou sobre a parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não a deixa 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E digo que, da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então aqui está dizendo que Deus luta por todos os filhos. Ele faz o impossível para trazer vocês para a presença de Deus. Tenham certeza, te afirmo, que Deus fala no íntimo do seu coração. Deus fala com você no seu coração. Tem uma voz aí interna dentro de você falando com você. Mas você não dá a bola e vai atrás dos seus achismos, tampa os ouvidos para o Senhor Jesus e diz que Deus não fala com você, que Deus não te ama. Mas Deus está usando a voz dele dentro de você para falar. Basta você ouvir essa voz interna, ter um tempo para ouvir a voz de Deus. Deus chama a todos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Todo mundo, Deus chama a todos para a festa de casamento, para a salvação eterna.
mas poucos são escolhidos porque elas escolhem passar pela porta larga e não pela porta estreita. O fardo de Deus não é pesado, mas existe uma forma que vocês precisam usar para permanecer na presença. Porque o diabo, o inferno e os problemas da vida fazem de tudo para que a gente venha desistir da presença de Deus. Mas a palavra é bem clara, está dizendo: não deixe faltar azeite na botija. Vigiem, permaneçam na presença, porque a palavra de Deus diz: todos nós teremos aflições, mas nós vamos vencer porque Jesus venceu. E Ele veio na terra para mostrar isso pra gente, que nós estamos em uma batalha, vivendo uma batalha espiritual às 24 horas, mas que não devemos ser crentes frios e guerreiros e guerrear na presença de Deus. Não tem como ter uma vida de só vitória, uma vida de 1000 maravilhas, sendo que nós estamos vivendo em uma guerra espiritual 24 horas. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Então, para que vocês venham permanecer na presença, é necessário passar por cima, suportar, até que vocês venham receber a coroa da vitória, que serão para todos os vencedores que suportaram até o fim. Então a palavra de Deus diz em João 3,5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqueles que são do mundo não vão entrar no reino do céu. Quem seriam as pessoas do mundo? Aquele que não tem fé no Senhor Jesus e não tem amor no Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas cheias do Espírito Santo, quem são as pessoas cheias da palavra de Deus? Então é necessário que vocês venham se firmar, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, confessar os seus pecados e dar o seu melhor na presença de Deus. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aquela pessoa que ainda não fez aliança com o Senhor Jesus Cristo, fazer a aliança através da palavra, Romanos 10:9. Aquele que confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos será salvo. Então é necessário também que vocês venham se batizar nas águas, fazendo uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, confessando a Deus em público, porque a palavra de Deus diz: aquele que me negar diante dos homens será negado diante do Pai. Então é necessário que vocês venham confessar a Deus com testemunhas em público, fazendo uma aliança com o Senhor Jesus, se batizando nas águas e permanecendo na presença de Deus. Nascer da água do Espírito, nascer da água, arrependimento, e nascer do Espírito, novo caráter. Então, através da fé, arrependimento, fazer uma aliança com Jesus Cristo e novo nascimento, dar o seu melhor através da palavra de Deus com o seu amor. Aí está a chance, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. O amor de Deus, Deus é amor. Muitos dizem: Deus é amor. O amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus nos constrange. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, ele é totalmente transformado. É uma pessoa que permanece. O amor de Deus faz a gente suportar tudo por Deus. E também a justiça de Deus também excede todo entendimento. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então é necessário que a gente venha passar pela porta estreita, dar o nosso melhor. O fardo de Deus não é pesado, mas o que acontece é que as pessoas estão escolhendo a porta larga, escolhendo viver para o mundo, para a perdição. São coisas que não edificam a nossa alma, não acrescentam nada na nossa alma, mas só nos faz perder e diminuir cada vez mais e morrer espiritualmente. Porque a salvação eterna é recebida através da verdade. Eu sou o caminho e a luz. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus é a luz, é o caminho. Então, através da palavra, você vai chegar até o Senhor Jesus e ser arrebatado para ser livre. Ouça bem essa voz que está aqui dentro de você. Não é coisa da sua cabeça, é Deus falando com você. Deus fala com você o tempo todo, Deus fala até no vento. Escuta a voz do vento, no soprar do vento, no amanhecer, nos passos. Preste atenção que Deus está falando com você. E aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Você não sabe o dia de amanhã, se você vai morrer, vai perder a salvação. E depois não adianta nada gritar por mais uma chance. Então aproveita a oportunidade. Uma vida com Deus, uma vida de felicidade, de paz, é a verdadeira alegria, é algo que te completa de verdade. Só Deus pode te fazer feliz. Aquela pessoa que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, que pergunte a Deus em uma oração, perguntando qual é a melhor igreja, para que vocês venham se batizar nas águas. E aquele que está longe do Senhor Jesus Cristo, que quer se reconciliar, que se ajoelhe na presença de Deus, confessando os seus pecados e dizendo com o Senhor Jesus Cristo: eu estou voltando para a tua presença, e dar o seu melhor através da palavra de Deus, ter uma vida de um cristão, de oração, de busca, de obediência à palavra de Deus e de
edificação através dos cultos, das reuniões, porque Deus usa os vasos de Deus. É necessário que a gente venha ter comunhão com a igreja, participando dos cultos, recebendo a palavra de Deus, porque nós sozinhos não crescemos. É necessário que a gente venha crescer juntos com os irmãos da fé. Não perca a fé, Deus ainda tem o sal da terra, aqueles que ainda lutam na presença de Deus. Você não está sozinho, ainda existem muitos que ainda estão sofrendo por Cristo, para que recebam a salvação eterna, que vocês agora venham lutar até o fim.